Não, pô, agora a gente vai ter uma final. Ó, eu gostaria que fosse uma final Espanha e Inglaterra, né? Porque aí qualquer um dos dois que ganhar fica longe do Penta, né? É, Argentina não, exatamente. A Argentina se ganhar se aproxima demais Todo mundo, perigosamente. todo mundo secando a Argentina de Lionel Messi. É, a gente está fazendo esse programa aqui na terça, né? O jogo é amanhã, quarta, Argentina e Inglaterra, para ver quem vai com a final com a Espanha, que ganhou de 2-0 da França no domingo, sendo que no sábado, pelo que eu tenho aqui na cabeça, é a disputa de terceiro lugar, que já tem a França aí para disputar com o Aham, perdedor dessa partida entre Inglaterra e Argentina. Agora, olha só, Igor, eu fiz vários comentários aqui, vocês fizeram vários cortes no canal aí, corte do Flow, né? Em um aham. deles, vocês botaram lá que Felipe Brasil fez a melhor análise da seleção brasileira, da eliminação da seleção Gostou, né? brasileira, viralizou aí, gostei muito. Obrigado aí, produção. Está com mais de 400 mil, obviamente tem gente irritada aí que defende esse ou aquele jogador, mas olha só, aliás, quem quiser ver alguns comentários que eu fiz, dando print na imagem do jogo, fazendo setinha, descrevendo espaços e tal, de várias partidas da Copa do Mundo, tem em dois destaques do meu Instagram, Copa 2026 e dois Copa, porque aí não cabe em um só. Então é só ver lá. Tudo que eu falei da Copa do Mundo até hoje, e principalmente nesse vídeo que ficou uma síntese sobre a seleção brasileira, tudo que eu critiquei, vamos dizer assim, no desempenho de diversas seleções, e principalmente da seleção brasileira, claro que é o nosso foco, a Espanha fez de modo exemplar corretamente. Então, assim, cara, a Espanha hoje deu uma aula de futebol para a França, para o Brasil e para o resto do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque futebol Porque tu é fã do não é Cucurella. só. É, cara, do que ele fez hoje, vou chegar nele. Mas futebol não é só meio campo pro ataque, ter jogadores habilidosos, precisos e que fazem triangulação. Isso já é coisa pra caramba. Isso a França tem. A França tem Olise, Dembélé e às vezes eu até confundo esses nomes, e o Mbappé. E os três são excelentes jogadores, são muito precisos no passe, são muito rápidos. No começo do jogo, a França ela atraiu um pouco a Espanha, aí roubava a bola e acelerava. E aí tinha essa triangulação. Mas o que a Espanha fez de diferente de todas as seleções, e principalmente da seleção brasileira? A Espanha sabe se jogar fechada atrás. Ela sabe marcar o jogador grudado, principalmente quando ele está mais perto da entrada da área ou dentro da área, ou não, com a cobertura de outro jogador, que às vezes está lá para justamente evitar que o cara que vem de frente, que leva vantagem sobre o zagueiro, depois de passar do primeiro marcador, consiga levar a bola em direção ao gol. Então você tem um cara na cobertura. Cara, teve um lance, e depois eu vou tentar pegar e botar no meu Instagram, que foi assim, por volta de 50 minutos, quer dizer, no começo do segundo tempo, que a França veio pela ponta esquerda. Cara, eles não conseguiram penetrar, porque na frente dos atacantes franceses tinha um jogador, dois jogadores e tal. Aí o cara toca para trás. Aí o jogador que está atrás do zagueiro espanhol, ele já vai fazer a cobertura no outro. Aí já ficam dois, três, os caras estão ali muito compactos atrás. Aí a França toca mais para o meio, aí já vai todo mundo junto, fechando tudo. Cara, não dá espaço para esses jogadores. É difícil? É, mas a Espanha mostrou que não é impossível. E quando não havia cobertura, numa jogada de muita velocidade, de precisão, eventualmente no contra-ataque, sabe quem fazia a cobertura, Igor Coelho? O goleiro da É, Espanha. Que verdade. atuação sensacional. Olha o que esse cara fez hoje. É uma aula de futebol e isso certamente teve orientação do técnico. Acho que ele não precisa saculejar tanto os jogadores, porque me parece que esses jogadores realmente são inteligentes, que eles entendem da tática do futebol. Mas o goleiro, cara, a França mete a bola por cima lá para o Mbappé correr atrás do zagueiro na velocidade. O goleiro tá ligado, cara. Ele sai da área e vai lá cabecear a bola. É, isso aconteceu umas 3 vezes, cara, em que o goleiro fez a cobertura. Negócio assim impressionante. E o Cucurella, que você Ah, falou, que é o lateral esquerdo
da Espanha, teve um lance ali no final do jogo que ele festejou como se fosse um gol, porque a bola acabou sobrando dentro da área para o Mbappé, de frente. Para esse jogador, você não pode dar meio espaço. E a Espanha não deu. O Cucurella estava grudado nele. Da maneira como eu falei, se vocês virem lá o meu corte, tá falando, jogador brasileiro não fica grudado, tem que saber para onde o Haaland tá indo, lembra? Deixou espaço e tal. O cara dá um pique, arranca e faz o gol. Cara, o Cucurella estava grudado no Mbappé, atrapalhando ele, sabe? Com o corpo deu até um chega para lá. E quando o Mbappé chuta, ele trava. E a bola vai para o lado, não vai no gol. E aí ele comemora, os caras vêm cumprimentar ele e tal. Quer dizer, a bola passa por um, passa por outro. Cara, quando os caras vão conseguindo avançar, eles superam o marcador, superam o terceiro, sempre tinha mais um. E, Igor, aí eu falo de uma questão de mentalidade no Brasil, de uma questão cultural, e que foi novamente percebida por mim aí nesses comentários na Copa do Mundo. Cara, eu fiz isso, como eu estava falando lá no Instagram, a respeito de vários jogos. Cara, não pode dar esse espaço, não podia dar esse espaço, olha só como meteu a bola, olha como esse marcador estava distante, olha como o cara da cobertura estava na posição errada. Cara, várias pessoas chegam para mim e comentam, sabe o quê? Elas falam assim, Felipe, desse jeito que você fala, parece que sempre a culpa é do marcador, é da defesa e tal, que nunca é mérito do atacante. Cara, no Brasil, cara, eu percebo muitas vezes que a busca pela excelência, ela é mal vista, sabe? Ela incomoda. Então, você apontar o que está errado é algo que incomoda, porque existe uma vontade, não estou dizendo que é assim toda a população, lógico que não, mas é que existe isso no ambiente cultural. Existe uma vontade de você se acomodar à ideia de que não tinha outro jeito, não tinha como fazer, não adianta. Se você se esforçar tanto, também não vai valer a pena. Não, o Mbappé é bom demais e tal, ele realmente teve o mérito, ele puxou para o lado, chutou. Cara, quando ele faz isso, não dá. Dá, lógico que dá. É justamente por o jogador ter um mérito imenso que ele tem, assim como outros jogadores que mostraram isso nessa Copa do Mundo em várias seleções, o Haaland na Noruega, o Harry Kane na Inglaterra, o próprio Yamal na Espanha, que você tem que, vamos dizer assim, se superar para marcar melhor. Você tem que se superar para fazer a cobertura melhor, você tem que se superar como treinador para montar um esquema tático melhor. Você tem que tirar o espaço do cara bom. E, cara, eu falo até com uma certa empolgação, porque é muito ruim quando a gente fica criticando, e não vê alguém dar o exemplo. E aí as pessoas, elas falam assim, não tem ninguém que faz isso, tem. A Espanha fez hoje isso. E não é porque o Mbappé jogou mal, não é porque o Olise jogou mal, não é porque o Dembélé jogou mal, não, é porque o sistema defensivo da Espanha foi muito bom e também no ataque, aproveitou as oportunidades. Teve uma sorte? Teve. Mas teve uma falha também, é o Digné, se eu não me engano, né, que é um cara do lado esquerdo da zaga francesa, que ele, de uma maneira temerária, de uma maneira estúpida, ele foi virar para dar um chute na área, numa bola que não seria uma bola arriscada, e ele acabou chutando o jogador da Espanha, um pênalti controverso logo no começo do jogo, mas que realmente ele chutou o cara. É porque resvalou um pouco no braço, mas o braço estava colado no corpo do jogador espanhol. Então, assim, ele acabou atingindo o jogador. Não deveria, quando você está ali de costas, você não deve virar esticando a perna para o lado. Você protege a bola e você tenta carregá-la ali para a linha de fundo. Você chuta para a linha de fundo, você chuta para a lateral, mas você tentar chutar para frente virando o corpo sem saber quem vem atrás é uma irresponsabilidade. E acabou que a Espanha aproveitou esse momento e fez o gol de pênalti. E depois, cara, se você vir, só para concluir esse comentário, o segundo gol da Espanha, que foi o gol do Porro, dois jogadores franceses, inclusive, se eu não me engano, é o próprio Digné, um deles, eles não acompanham o cara na tabela. Então o cara tá ali na meia direita, vamos dizer assim, da intermediária, ele dá uma bola para alguém na cabeça, na meia-lua, e o cara devolve de primeira. Um passe muito rápido, essa tabela, essa triangulação que eu cobrava da seleção brasileira. Quando o Porro dispara para receber, ele toca a bola e dispara para receber. Nenhum dos dois jogadores franceses acompanham e não tinha cobertura. E o que me parece? Que a França ficou um pouquinho no pedestal. Ela estava atropelando os adversários e ela não se preparou defensivamente para uma situação de jogo, para uma rival tão forte como se mostrou a Espanha. A Espanha não estava sendo muito convincente no começo da Copa do Mundo, mas ela não estava perdendo.
empatou com Cabo Verde 0-0 e tal, mas o sistema defensivo estava lá, sempre. Eu não estava tendo aquele encanto, vamos dizer assim, do meio para frente, mas tem o potencial, tem o Yamal, tem a tabela com o Porro. E a França não acompanhou, não fez a cobertura, e já estava um pouco mais aberta, precisando sair para o jogo para recuperar no placar. Acabou tomando o segundo, ficou impossível. Então, assim, olha, parabéns. E fora o Rodri, né? O Rodri no meio-campo espanhol, comandando o jogo, sem precisar aparecer mais do que os outros, mas buscando a bola, distribuindo. Então, assim, vários jogadores inteligentes. Hoje foi uma vitória da inteligência. E isso precisa ser valorizado. O Brasil precisa aprender a valorizar a inteligência, a cognição, é o que eu estava falando aqui. Futebol não é só o drible de alguém que vai resolver, o salvador da pátria, que vai driblar 3 enfileirados. A Espanha mostrou que não dá nem quando você tem 3 salvadores da pátria, como a seleção francesa. Se você montar e todo mundo se empenhar, todo mundo tiver o radar ligado 100% do jogo, não tem migué. Não tem uma bola, cara, que eles não foram. O Yamal, que é ponta direita, ele estava marcando o Mbappé na lateral direita, fez 2 faltas no Mbappé. A maioria das jogadas do sistema defensivo foi desarme, foi marcação, foi tirar a bola e tal. Algumas vezes teve falta, mas mesmo assim é o último recurso. Yamal estava lá na lateral direita marcando o Mbappé, cara. Então isso é seriedade, é profissionalismo. Então hoje foi um exemplo. Não sei como vai ser na final, a gente vai estar aqui para analisar, mas parabéns para a equipe espanhola. Brasil, se espelha, aprende que futebol não é só o cara driblador que vai resolver tudo. Tem que ter inteligência, tática, compactação. É isso, obrigado. E tá bom. E tu acha que. Assim, vamos lá. Tu não é desses caras que torce pra Argentina, não, né, cara? Oi? Tu não é desses aí que Se eu torce pra torço para a Argentina, Argentina? não, né? Eu não, cara. Eu Ah, seco a bem. Argentina. Porra. Seco pela zoeira da rivalidade, né? Não é que eu não gosto de ver o Messi jogar e outros jogadores ali da seleção argentina. Ela não é perfeita, ela tem falhas. Eu acho que a Inglaterra pode explorar bem e pode fazer como a Espanha fez com a França. Mas É. a E, seleção argentina, ela tem mais pontos frágeis ali. é que esse é um jogo muito interessante porque a gente fala muito da nossa rivalidade com a Argentina, mas a Argentina tem uma rivalidade fortíssima com a Inglaterra também, né? Inclusive tem Tem. aquela teoria da conspiração que o goleiro inglês teria sido envenenado lá no México, né, cara? Tem um monte Então é um jogo com um pouco mais de. Com alguns outros. Com os elementos assim que temperam a coisa e deixam um pouco mais interessante, né? Cara, eu Exato. sou. Nesse jogo aí, eu sou Inglaterra demais, meu irmão. Mas também vou te falar que se for Vasco e Argentina, eu sou Vasco. Wonderwall. Entendeu? Nossa, torcer pro Vasco aí é complicado para um Mas contra a flamenguista como Argentina, eu eu, né? torço pro diabo. Entendeu? Eu torço pro diabo dominar a É, terra. Mentira, salve, amém, desculpa. Mas. a gente Não, torce pro Argentina nunca, tá 4-4 maluco? pênalti. Eu admito, aquilo que você falou. Eu falo baixinho. De fato, o Messi é sensacional. O cara, ele joga até sem a bola de um jeito diferente. O cara é sinistro. A Argentina, os 2 últimos jogos dela, eles mostraram assim, uma vontade interessante também. Mas eu falo isso baixinho, porque na verdade eu vou secá-los até a morte. E a Inglaterra, além do Harry Kane, que é muito perigoso, perto do gol, perto da área, dentro da área, tem o Bellingham, né? Às Aham. vezes eu confundo aí as pronúncias e tal, que foi até que teve uma divergência com o técnico, né? Que o Uhum. técnico, ele obviamente valorizou a vitória sobre a Noruega, mas ele ainda estava insatisfeito com o desempenho do time, acha que o time pode melhorar e tal, e tá certo. Só que o Bellingham foi lá e falou que talvez o técnico não saiba como é jogar nessas condições. Me parece que estava se referindo ao calor aqui nos Estados Unidos. Eu estou em Nova York, né? Nesses últimos dias amenizou um pouquinho, mesmo assim está muito É bem quente. quente. É como um verão carioca. E nesses jogos, para um jogador inglês, cara, é muito quente para jogar bola. Eu corri, pedalei aí, fiz exercício, realmente é um calorão, cara, para jogar nessa intensidade de Copa do Mundo. Não é simples, não, mas é isso, tem que se É. superar. Mas voltando, a Inglaterra
tem inteligência, tem cognição, tem um meio-campo e um ataque bastante perigosos, assim como a Argentina pode ter problemas ali